a esta celebração, com a solenidade de Cristo Rei, encerramos mais um ano litúrgico. Hoje, proclamamos e celebramos Cristo Rei, Senhor do Universo. Somos assim chamados a dirigir o olhar em direção ao futuro, para a meta última da história, que será o reino definitivo e eterno de Cristo. Vamos em pé receber o celebrante, os ministros, a equipe de liturgia, que hoje está a cargo da IAM, Infância e Adolescência Missionária. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Tudo que existe foi nele criado, nele encontramos a redenção. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. Ele é a cabeça da igreja, seu corpo, o primogênito entre os mortais. Que nele habite a vida mais plena, foi do agrado de nosso Pai. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. Reconciliou todas as criaturas, dando-nos paz pelo sangue da cruz. Deus nos tirou do império das trevas e nos chamou a viver na luz. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. A Ele glória e poder, através dos séculos. Apocalipse, capítulo 5. Solenidade litúrgica de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Bem-vindos, irmãos e irmãs. E, surpresa, né? Está aqui o grupo de escoteiros, não é? Nikan Mopohua. Tá certo. Então, bem-vindos. E assim, vamos honrar a Cristo Rei, certo? Peçamos a graça de sermos obedientes ao nosso Rei, a Ele que nos pode conduzir ao reino celeste. Reconheçamos nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios.
Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa Mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em suas mãos, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. O Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas
paz na terra aos homens por ele amados. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Continuei instituindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião e de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza. A todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, e não lhe será tirado. O seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade e glória ao Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade e glória ao Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade e glória ao Senhor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Deus é rei e se vestiu de majestade e glória ao Senhor. Verdadeiros são vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa. Pelos séculos dos séculos, Senhor, pelos séculos dos séculos, Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade e glória ao Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade e glória ao Senhor. Leitura do livro do Apocalipse. Jesus Cristo é a testemunha fiel,
o primeiro a ressuscitar entre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdote para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder, em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. É bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem seja bendito, ao que vem ao seu reino o louvor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então. Aqui a presença dos escoteiros, não é? Que tem como nome por nome aquelas duas primeiras palavras do mais antigo relato sobre as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe, não é? Unicamoporrua, como é que vocês dizem? Tá. Significa assim se conta, assim se narra, tá? Certo. Então, nós concluímos ontem a peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe pelos setores aqui desta comunidade Nossa Senhora de Lourdes, tá? E lembramos o seguinte, então, assim, para fixar talvez um pouco a ideia, tá? A primeira aparição de Nossa Senhora de Guadalupe ao índio Juan Diego. Bom, isso em 1531, tá? 9 de dezembro.
o Juan Diego estava indo para a missa. Era dia da Imaculada Conceição. Era 9 de dezembro, mas naquele tempo, Imaculada Conceição. Ele estava indo para a missa. Ele caminhava 15 quilômetros, né, até a igreja dos frades franciscanos para esse fim, tá? Pois é. E Nossa Senhora lhe apareceu lá na beira da estrada, junto ao sopé, o pé do monte Tepeyac, tá? O Tepeyac. Olha, Nossa Senhora se dirigiu a Juan Diego, que já tinha 57 anos de idade. Era viúvo, não tinha filhos. Tá? Juan Dieguito, não é? Nossa Senhora o tratava assim, Juanito, Juan Dieguito. Tá? Então, forma... A Santa Bernadette Subiru conta a respeito de Nossa Senhora de Lourdes. Ela falava que Nossa Senhora de Lourdes dava risada como uma criança. Se divertia com ela como uma criança. Então, não precisamos achar que Nossa Senhora vem como aquela fulana, assim, braba. Ela dava risada como uma menina, tá? Assim disse a Santa Bernadette. E aí, Juanito, Juan Dieguito, o menor dos meus filhinhos, Nossa Senhora sempre o tratou assim. Bom, então ele foi até a missa, foi falar com o bispo a pedido de Nossa Senhora. O bispo não lhe deu muitas credenciais, tá? E o mandou de volta, e Nossa Senhora o esperou de novo, de tarde, no mesmo dia 9. E aí? Não adianta. Tá. Então, no dia seguinte, era domingo, dia 10. Ele ia para a missa dominical, missa do domingo, tá? Nossa Senhora de novo estava lá na beira da estrada. Juanito, e aí? Vai de novo, fala para o bispo, diga para ele me construir um templo aqui. Mas tá bom, vai lá. Bom, ele foi lá para a missa. E aquele dia demoraram, não queriam recebê-lo, né? Esse chato aí, o que vem fazer aqui? Não é? Quando ele voltou, ele disse, manda uma pessoa mais inteligente, manda uma pessoa que sabe explicar melhor, que tem palavras mais bonitas que as minhas. Vai lá, papá. Nossa, não, senhor. Amanhã tu aparece de novo aqui. Tá. Segunda-feira ele não foi, porque teve que cuidar do seu tio que estava doente. Na terça-feira, dia 12 de dezembro, aí ele foi de manhã, se pôs bem cedo a caminho, tenho que cumprir as ordens de Nossa Senhora e tal. Então, estava indo. E aí, Nossa Senhora, vai lá, já que o bispo pediu um sinal, suba nesse monte, Tepeyac, colha as rosas. Ele foi lá, pegou o seu manto e encheu de rosas, assim, e as carregou desse jeito, como num avental, sabe? E chegou lá e mostrou lá para o bispo e outras 11 pessoas, tá? Bom, eram 13 pessoas ao total, tá? São 13 pessoas que ficaram na fotografia, nos olhos de Nossa Senhora, nos olhos da imagem de Nossa Senhora está a fotografia de 13 pessoas, 13. Isso é um caso único, viu, na história, não existe, certo? E olha, quem estuda isso aí por 40 anos, quem estudou por 40 anos foi o maior especialista em fotografia do mundo, o José Aste Tonsman, era o técnico em fotografia da NASA, Agência Espacial Norte-Americana. Ele tinha a tarefa de digitalizar as imagens que os satélites mandavam do espaço. Portanto, ele entendia de fotografia. Então, é esse José Aste Tonsman que descobriu as imagens de 13 pessoas nos olhos de Nossa Senhora. Fora o resto, olha, teria tanta coisa, tá certo? Então, olha, não foram os padres, não foram os bispos, não foi
não foram pessoas comuns assim como nós aí que descobriram esses mistérios. Foram cientistas, grandes cientistas, mestres, etc, etc. Descobriram que não é pintura, não tem tinta e não adianta, não existe tinta. Não tem tinta. E fim da história. Na fotografia tem tinta, mas na imagem de Guadalupe não tem tinta. Bom, e a fotografia só surgiu depois de 1830, 40, 50, por aí, tá? Certo? Não tem tinta, não tem nada, não tem matéria lá. Não tem matéria na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, tá? Mas tudo bem, em todo caso, Nossa Senhora, a Rainha das Américas, Rainha das Américas. Pois é. Mas, enfim, Jesus Cristo, Rei do Universo, hoje celebramos, tá? Aliás, para a gente acreditar na Bíblia, viu? Pode acreditar na Bíblia sem medo, viu? Não precisa ficar duvidando, será que o que está na Bíblia, aquele livro antigo? Olha, somente um católico consegue entender a Bíblia, e mais ninguém. Só um católico consegue entender a Bíblia, e mais ninguém. O resto só diz bobagem. Sinceramente, é verdade. Olha, se você quiser escutar os bobalhões por aí, escute, só dizem bobagem. Só, viu? Só. Porque acontece o seguinte, a explicação da Bíblia no mundo católico é acompanhada, a explicação acompanhada por fatos, tá? Certo? Por fatos. Até tem uma coisa, no dia de amanhã tem uma santa meio engraçada, viu? A Santa Magrância. Já ouviram falar da Santa Magrância? Ela morreu no ano 448, tá? Aí foi enterrada em Auxerre, na França, tá? Em Auxerre, na França. Aí enterraram, e o túmulo dela ficou no meio da quiçaça, não é? Da quiçaça, tal. Pois é. Uns 200 ou 300 anos depois, os colonos começaram a olhar e viram que ela tinha um túmulo. Ninguém mais sabia que existia aquele túmulo, ninguém mais se lembrava. Imagina, naquele tempo aí, etc, etc. Ninguém mais sabia. Aí começaram a reparar que tinha uma laje. No inverno, aquela laje era quente. Aquela laje era quente, não é? E aí os colonos que passavam por lá aproveitavam descansar. No inverno se deitavam em cima da laje quente. E no verão, dias de calor, aquela laje que pegava todo o sol era fria, não é? Fria. Aí começou aquele negócio, papá. Foram lá, estava o corpo de Santa Magrância. Estava lá o corpo dela, Santa Magrância. E por isso pegaram esse corpo. Olha, se não fosse verdade, tu acha que os bispos iriam, e padres e companhia, iriam construir uma igreja dedicada a ela, não é isto, tá? Certo? E que existe até hoje. Bom, no ano 1570, por aí, os nossos deversários, sabe? Os deversários calvinistas resolveram destruir, vandalizar o corpo de Santa Magrância, de modo que ninguém mais sabe onde está, certo? Mas a veneração, a devoção continua, viu? É um dos casos, tá? E são tantos os casos de santos e santas que são assim porque seguiram a Cristo Rei, tá? Seguiram a Cristo Rei, certo? Aliás, se você não... Lá na Ucrânia tem um caso interessantíssimo, viu? Santa Maria Wiecka. Ela morreu no ano 1901, tá? E o Papa João Paulo II a conhecia muito bem, tá? Não, ela não, digamos, a história lá. Por isso ele a canonizou sem problema, tá?
Ela foi enterrada e também aí houve a perseguição dos ucranianos pelos comunistas e companhia, etc, etc, o extermínio, houve um holocausto também de ucranianos, etc, etc, tá? Aí o túmulo ficou completamente abandonado, a maioria, grande parte dos ucranianos teve que fugir para outros países e assim por diante. A época do Lenin, o comunismo russo, essas coisas, tá? Pois é. Em 1920, retornando devagarinho, viram que no túmulo dela havia flores permanentes. É isso que na Ucrânia é gelo, frio, 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 gelo, tá? Aqui em Foz tem uma pessoa que nasceu na Ucrânia, diz que lá é gelo puro, é terrível para um brasileiro ir lá. E tem até hoje, está escrito, viu? Se é verdade eu não fui lá, mas está escrito aí na história atualizada, que até hoje o túmulo está sempre coberto de flores no túmulo da Santa Maria, Ana Maria Vieca, certo? E daí? Não são provas da ressurreição de Cristo por acaso? O Evangelho, a primeira leitura, melhor, a primeira leitura, a segunda, falam de Cristo, que é o Rei, é o ressuscitado, tá? Ué, o relógio parou de novo, tá bom. 8h30, tá? Troquei a pilha ontem, então, mas não tem jeito. Parou de novo. Mas, tá. Bom, mas tudo bem. O que eu estava dizendo aí? Então, são os sinais da ressurreição, viu? De Cristo Rei, tá? Cristo Rei. Aliás, aqui a primeira leitura, Daniel capítulo 7, 13 a 14. Quem tiver boa memória, procure recordar aquelas que eu acho que são as 3 maiores profecias do Antigo Testamento, tá? Isaías 7,14, Daniel 7,14 e Macabeus, segundo Macabeus 7,14, tá? Eu acho que é... Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, certo? Profecia de primeira grandeza, tá? Essa de Daniel também, e Jesus sempre utilizou essa profecia de Daniel, Daniel 7, 13 e 14, tá? O filho do homem, o filho do homem. Então, é uma pessoa semelhante a um homem, que está junto do trono de um homem, como é que diz aqui? De muitos dias, aproximando-se do ancião, de muitos dias, vinha como que um filho do homem, e foi conduzido à sua presença, foram-lhe dados poder, glória, realeza, etc., nações, e todos os povos, nações e línguas o serviam, tá? Pois é. Então, assim, Cristo Rei é aquele que nos governa. Aliás, nós, se tivéssemos juízo, nos deixaríamos governar por Cristo, tá certo? O pecado da humanidade sempre foi a desobediência. Em segundo lugar, eu diria o seguinte: olha, Cristo é Rei, e Cristo fala que Ele não é Rei à semelhança dos reinos terrestres, aqui da terra, tá? Deus nunca mexe em nossa liberdade, tá? Certo? Lá no paraíso não vai ter patrão que manda e nem o escravo, não vai ter necessariamente não pode existir, porque Deus criou o homem para ser livre. Pessoa que não é livre, não está se realizando segundo o desígnio de Deus, que o criou o homem e a mulher, a imagem e semelhança, a liberdade, tá? Então a liberdade
é uma dimensão necessária, propriedade única do ser humano. Somente a pessoa humana é livre. Bom, os anjos também, tá? Os anjos podem cometer pecado, por isso são livres, tá? A pessoa humana pode desobedecer, porque é livre, tá? Tem a inteligência, pode seguir a inteligência ou pode não seguir, tá? Certo? Por isso, a igreja sempre condenou, por exemplo, os regimes totalitários. E a festa de Cristo Rei foi estabelecida pelo Papa Pio IX, justamente para pôr Cristo como modelo dos governantes da terra, justamente numa época em que começavam a surgir estados totalitários, viu? Então, o seguinte, viu? Olha, o catecismo da igreja, tá? A doutrina da igreja condena comunismo, nunca vai aceitar comunismo, socialismo, nunca vai aceitar fascismo, nazismo. Olha, é tudo a mesma coisa. Fascismo, nazismo, comunismo é a mesmíssima coisa. O resultado é sempre o mesmo. É o Estado totalitário. São 2 ou 3 pessoas que impõem a sua vontade a todos os demais e todo mundo tem que fazer exatamente como eles mandam, como querem, papá, proé, papá. É verdade, tá? Certo? Então, Cristo, pois é, propõe, aliás, a pessoa humana é livre, e no paraíso todo mundo será livre, absolutamente, e para lá só vai quem tiver vontade de ser livre, tá? Livre e estiver disposto, bom, mas enfim, vamos pedir a Deus aí que nos dê o juízo necessário, tá? Para obedecermos às leis de Cristo. E não pensem que ficar dizendo, Jesus é meu rei, basta. Só termino, tá? O Datafolha, olhem lá nas pesquisas do Datafolha, fala que, olha, no Brasil tem uns 70 a 80 milhões de brasileiros, por exemplo, tá? 70 a 80 milhões de brasileiros que não são contra o aborto, sabiam? Entre aqueles que apoiam e aqueles que dizem, não tenho nada contra. Olha, Jesus Cristo não é rei de um bandido assim, viu? De quem aceita o aborto, tá? Aborto é matar gente. Matar uma pessoa que não pode resistir, certo? Tá? Então, jamais poderá ser amigo de Cristo, discípulo de Cristo, etc. Dizer Cristo, quem acha que matar uma criança ainda no seio da mãe, pode. Pode, eu não tenho nada contra. Podem nada, viu? Tá, certo? É bom lembrar isso aí, viu? E aí a gente, mas será que Deus não olha? Olha, meu amigo, antes de a gente reclamar de Deus e de pedir graças para Deus, perguntemos, Senhor, eu mereço ou não mereço? O Brasil merece ou não merece? Entenderam? Tá? Com essa história aí, tu acha que primeiro corrijamos-nos, não é isto? Primeiro procuremos conhecer e obedecer a lei de Deus, tá? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Dirijamos nossas preces ao Senhor. Pela Santa Igreja, para que o Senhor proteja
e a sustente em sua missão de levar o Evangelho a todas as nações. Rezemos. Vinde a nós o vosso reino. Pelos leigos e leigas, para que sejam agentes de transformação da sociedade, segundo os critérios do Evangelho, rezemos. Pelos movimentos sociais, pela nossa infância e adolescência missionária, pelos escoteiros aqui presentes, para que, em sintonia com a doutrina social da Igreja, cooperem eficazmente na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Rezemos. Por todos os batizados, para que se disponham a amar as pessoas com o mesmo espírito de nosso Senhor, rezemos. Pelos rejeitados e excluídos de nossa sociedade, para que seja resgatada sua dignidade e honra, rezemos. Por Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia Eucarística. Bendito sejas, o Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, pão que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliam convosco, nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Com óleo de exultação consagraste, sacerdote eterno e Rei do universo, vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade. Submetendo ao seu poder toda criatura, entregará a vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e arcanjos, aos querubins e serafins e a toda a milícia celeste, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam
Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, o Pai vosso, sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Seja em nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco e todos os ministros do vosso povo. Seja em nós uma perfeita oferenda. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram, na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Dai-vos, ó Pai, dos vossos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, e os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. As crianças, venham aqui na frente, as crianças, e vamos rezar com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. as crianças de mãos postas, assim, fechem os olhos. Nossa Senhora de Guadalupe está assim, de mãos postas, tá?
O pão consagrado é Cristo, o vinho consagrado é Cristo. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Esta união do corpo e do sangue de Jesus o Cristo e Senhor nosso que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que tirais de piedade de nós. Filho de Deus, que tirais o pecado do mundo. De piedade de nós. Filho de Deus, que tirais o pecado do mundo. para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Viva Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa lei. Entre nós no Brasil, pátria amada, viva Cristo Jesus, nosso Rei. Brasileiros em preces e cantos, vamos todos Jesus aclamar. Rei dos homens, dos anjos e santos, nós te cremos presente no altar. Viva Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa
pátria amada, viva Cristo Jesus, nosso Rei. Por nós, homens, no altar te ofereces, a Deus Pai, como outrora na cruz. Também nós, nossas almas em preces, te ofertamos contigo, Jesus. Viva Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa lei. Entre nós no Brasil, pátria amada, viva Cristo Jesus, nosso Rei. No Natal, nosso irmão te fizeste, por bondade do teu coração, mas agora em amor tão celeste, queres mais, queres ser nosso pão. Viva Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa lei. Entre nós no Brasil, pátria amada, viva Cristo Jesus, nosso Rei. Hóstia santa das almas, a chama, sol do mundo, nas noites a luz. O Brasil genuflexo te aclama, salve Rei, salve Cristo Jesus. Viva Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa lei. Entre nós no Brasil, pátria amada, viva Cristo Jesus, nosso Rei. Brasileiros em preces e cantos, vamos todos Jesus aclamar. Rei dos homens, os anjos e santos, nós te cremos presente no altar. Viva Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa lei. Entre nós no Brasil, pátria amada, viva Cristo Jesus, nosso Rei. Oremos. Alimentados pelo pão da imortalidade, nós vos pedimos, ó Deus, que gloriando-nos de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Algum aviso? Novena de Natal 2018, envio da novena, dia 1º de dezembro, às 19 horas na Catedral. Já estão disponíveis na Secretaria Paroquial os subsídios para Grupo de Família 2019, com a novena de Natal 2018 e a vela de projeto 10 milhões de estrelas. Ordenação presbiteral do diácono Alberto Luiz Gasparini, será no dia 7/12 de 2018, às 19h30, na paróquia Nossa Senhora de Medianeira. A primeira missa será no dia 8 de dezembro,
às 10 horas, na comunidade Santo Antônio do Ocoí Federal, em Medianeira. A primeira missa na Catedral Diocesana será na Vila A, Nossa Senhora de Guadalupe, dia 9/12, às 10 horas. Festa da Padroeira. Tríduo. Primeiro dia, dia 9/12, às 19 horas. Segundo dia, 10/12, às 19h15. Terceiro dia, dia 11/12, às 19h15. Dia 12/12, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, às 19 horas, haverá a procissão da capela Nossa Senhora de Fátima até a Ermida. Às 19h30, caminhada Ermida até a Catedral. Celebrações às 7, 15 e 20 horas, com bênção das rosas e da saúde. Festa da Padroeira, então, no dia 9/12, às 12 horas, no Salão São José, Operário. Ação entre amigos, R$10. Costelinha, R$60, de 2,5 kg. Costelão, R$300, de 10 kg. R$450, 15 kg. Aquisição na Secretaria Paroquial. Já pensou em ser catequista? É Jesus quem chama. A você que ouviu e quer atender o chamado, procure a coordenação da catequese de nossa comunidade. Isso, então rezemos uma Ave Maria por todas as famílias, os catequistas e os futuros catequistas. Tá, os futuros. Ave Maria, cheia de graça. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que Doce coração de Maria, sede nosso salvo. São João Maria Vianney, modelo dos vocacionados, São Luís Gonzaga, patrono da juventude, Santo Antônio, martelo dos hereges. Bom, da minha parte, muito obrigado a todos os que participaram das caminhadas, não é, da peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, e também a vocês que, de certa forma, estão participando aí, tá? O Senhor esteja convosco. E por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bom domingo a todos, saudai-vos uns aos outros em Cristo. Honra, glória, louvor sempre eterno a Jesus Redentor. Deus de Deus, luz de luz, Verbo eterno, Cristo Rei do universo, Senhor. Jesus, Rei, Deus verdadeiro, o teu reino venha a nós. Obedeça ao mundo inteiro, ao poder de tua voz. Todo orbe homenagens lhe renda, aos seus pés traga ao mundo cristão, de almas livres a livre oferenda,
corações para o seu coração. Jesus, Rei, Deus verdadeiro, o teu reino venha a nós. Obedeça ao mundo inteiro, ao poder de tua voz. Também nós, brasileiros, queremos de Jesus a realeza aclamar, de nossa alma os afetos supremos, são por ele só lei seu altar. Jesus, Rei, Deus verdadeiro, o teu reino venha a nós. Obedeça ao mundo inteiro, ao poder de tua voz. Rejubantes emblemas que bordam nossos peitos sagrados broquéis, sangue e ouro nas cores recordam, cruz e glória aos apóstolos fiéis. Jesus, Rei, Deus verdadeiro, o teu reino venha a nós. Obedeça ao mundo inteiro, ao poder de tua voz. Ruge embora a inimiga corte, contra nós defensores da cruz. Nosso brilho prêmio é mais forte, a vitória será de Jesus. Jesus, Rei, Deus verdadeiro, o teu reino venha a nós. Obedeça ao mundo inteiro, ao poder de tua voz. O estandarte do amor se desdobra, brilha aí o sinal do perdão. Ele guia os valentes à obra do divino e imortal coração. Jesus, Rei, Deus verdadeiro, o teu reino venha a nós. Obedeça ao mundo inteiro, ao poder de tua